Bom, vamos problematizar a discussão? Vamos. Eu vou botar na nossa roda aqui, pelo Skype, a pastora Ódia, que é uma pastora identificada com o movimento progressista. A denominação que ela representa foi excluída do rol das igrejas evangélicas. Sim. Por quê? Porque ela faz o batismo de homossexuais. Aí, eu não entendo nada de religião, mas eu leio a Bíblia, eu sou um ateu que lê a Bíblia, até porque eu gosto de saber o que o meu oponente numa discussão vai dizer. Pode me chamar de ateu fundamentalista. Não, que isso? Mas não tem problema. A palavra fundamentalista, depois do fenômeno Talibã, ela pegou um sentido pejorativo, mas o fundamentalismo significa fundamento, ter fundamento. Então, o ateu fundamentalista, de fato, é esse ateu que lê, e lê aquilo que seus oponentes leem. Né? Então, vamos colocar a pastora na roda? Pastora, bom dia para a senhora, bem-vinda aqui na nossa programação. Eu desejo também um bom dia a você, Fábio, também aí ao Andrei e a todos e todas que estão nos acompanhando agora. A Federação Batista Brasileira, ela excluiu do rol de templos afiliados a denominação da senhora. Eu gostaria de saber o que foi que a senhora fez de tão errado assim que justificou uma atitude dessas. Então, vou começar primeiro esclarecendo, não foi uma denominação ou um grupo, mas uma igreja, a igreja onde eu sou pastora, não é? Que foi retirada do rol de membros da Convenção Batista Brasileira, em função da igreja local que, usando as prerrogativas legítimas do processo institucional batista, que diz que cada igreja local tem liberdade para fazer suas escolhas e decisões, e dentro de um ritual, vamos dizer, institucional legítimo, num processo que durou 10 anos de diálogo comunitário, orientação, estudos, e muito um trabalho intenso de reelaboração de mentalidade, de leituras bíblicas, teológicas, a comunidade, fazendo uso da sua autonomia, decidiu por, vamos dizer assim, garantir cidadania religiosa plena a irmãos e irmãs que já eram partes da congregação, irmãos LGBTs, irmãs LGBTs, mas que ficavam impedidos de se tornar membro, vamos dizer assim, cidadão pleno e cidadã plena, porque numa igreja batista, para você acessar todos os direitos da comunidade que se organiza democraticamente, você tem que ser batizado, batizada para acessar esses direitos. Então, foi essa decisão, que foi uma decisão que gerou muita polêmica, muita reação violenta, não só da Convenção Batista a qual pertencíamos, mas também de outros grupos denominacionais. Né? Então, pastora, deixa eu perguntar para a senhora que está sofrendo problema na pele, talvez a senhora saiba na prática explicar para a gente algo que eu pessoalmente não consigo entender. Por que os evangélicos neopentecostais, de maneira geral, têm tantos problemas com a homossexualidade? Qual é o problema? Aonde no Novo Testamento que existe uma condenação veemente como essa? Porque, sinceramente, eu não vejo. Inclusive, tem Marcos 15, 45 até 15, 65, que narra lá que, enfim, não vou ler a Bíblia aqui para quem é religioso, mas, enfim, eu não consigo entender o motivo de tanta implicância contemporânea. Qual é o problema, pastora? Eu não diria que é só sobre a questão da homossexualidade. As igrejas e religiões têm muita dificuldade com as pautas que tratam de corpo e sexualidade no geral. Claro que o tema da homossexualidade enfrenta, né, não só no espaço religioso que se diga, não só nas igrejas, mas em outros espaços também que construíram conjuntamente esse olhar. Não foi responsabilidade, não é, de condenação ou abominação da sexualidade. Eu atribuo grande parte à leitura religiosa cristã, mas também, você sabe, a ciência também é responsável por isso, e outros meios e cultura que influenciam a cultura em geral e que tornaram esse tema e, vamos dizer assim, o modelo
da heteronormatividade mantido culturalmente é responsabilidade, sobretudo, da leitura cristã que se faz na sociedade, eu diria, brasileira e no Ocidente em geral, mas isso também foi fortalecido por outras áreas dos saberes, inclusive, né, que poderia também desconstruir muito preconceito, muita discriminação. Mas eu diria, sabe, Fábio, que isso ainda é um grande desafio, principalmente em tempos de articulação fundamentalista conservadora, como vivemos, é toda a pauta que diz respeito às questões morais, de corpo e sexualidade, que o digam as mulheres, mesmo as que não são LGBTs, que têm enfrentado a mesma dificuldade nos ambientes religiosos e na sociedade em geral. Roger, eu queria fazer uma pergunta, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber como a tua igreja entende a ideia de pecado original, ou de batismo, né? Porque o batismo está intimamente vinculado a essa ideia de apagar a mácula do pecado original. E como você disse muito bem, o indivíduo ele só teria acesso à cidadania da igreja, ou seja, seria filho de Deus a partir do momento que ele fosse batizado, e aí ele entraria num processo de conversão. Então, eu queria, como foi um processo que durou 10 anos, eu queria saber qual foi a justificativa de não permitir o batismo, porque o batismo poderia ser um primeiro passo, já que entrando aí dentro da coerência interna, né, da moral religiosa, o homossexualismo seria uma espécie de pecado. Então, eu queria saber como eles concebem essa ideia de batismo. Bem, eu diria que o processo todo vivido pela comunidade que eu represento, a igreja que eu represento, levou tempo, primeiro por duas coisas. Primeiro, pelo respeito do processo comunitário. As pessoas que fazem parte da comunidade, formadas com concepção de que a homossexualidade é um pecado, não é? E não haveria, a gente já tinha como comunidade uma pastoral de acolhimento às pessoas homossexuais que já participavam da igreja, nunca foram impedidas de estar, porque a maioria das igrejas fazem esse discurso que a pessoa precisa ser acolhida, mas a grande chave que eu acredito que a Igreja Batista do Pinheiro, então, decidiu enfrentar é resolver essa questão que diz respeito a essa questão que você colocou, André, que é a concepção de pecado, rever, estudar de novo sobre essa questão de pecado original, eu nem diria só isso, mas o conceito de pecado e por que a categoria de homossexualidade ficou, vamos dizer assim, aprisionada como a top pecado. É quando a gente sabe que a Bíblia mesmo diz, não é, que não há pecado que não seja perdoado. Assim, existem, na verdade, algumas listas que, a depender da doutrina da igreja, relativiza o que seriam pecados perdoáveis e os que não são perdoáveis. Então, uma primeira discussão passou por aí, né, de que não existe pecado que não seja, vamos dizer assim, na graça do amor de Jesus e do gesto sacrificial de Jesus, contemplado por essa graça. Então, a homossexualidade, se estivesse nessa lista de pecado, não seria um pecado de categoria maior ou pior do que, por exemplo, a corrupção, não é? Essa é uma questão. A outra questão foi, de fato, a gente pensar sobre aonde na Bíblia está. Essa foi uma pergunta, inclusive, que foi muito estudada nos grupos de estudo bíblico da igreja. Aonde está na Bíblia, por exemplo, a condenação à homossexualidade, quando, na época bíblica, esse termo sequer existia,
ou essa, vamos dizer, a maneira como somente no século XIX se categorizou um comportamento denominado homossexualidade, isso não existia. A sexualidade, por exemplo, da cultura hebraica era outra. E aquilo onde as pessoas leem que é condenação à homossexualidade, nós fomos descobrir que tem a ver com outros tipos de, vamos dizer assim, exploração ou imposição sexual. E não exatamente aquilo que é a forma de viver, amar ou viver a sua sexualidade de maneira, vamos dizer assim, responsável e consciente, como, vamos dizer, que as pessoas LGBTs vivem. Então, assim, é um desrespeito aos textos e uma falta, talvez, de aprofundamento aos textos bíblicos para saber separar o que é, quais são os textos usados. 2 ou 3 textos do Antigo Testamento, numa lista antiga, que condena, por exemplo, um homem se deitar com outro como se fosse uma mulher. E aí a gente tem que fazer uma discussão de que um homem se deitar com outro como uma mulher não significa a mesma coisa de homossexualidade hoje. Inclusive, as mulheres começaram a ler esse texto porque mulher não era considerado absolutamente nada nem ninguém e podia ser usada sexualmente de uma forma brutal. E um homem usar o outro sexualmente como uma mulher seria desonrar o corpo do outro homem. Tá entendendo? Então, assim, são discussões éticas de uma sexualidade muito diferente da nossa, que eu acho que os estudiosos cristãos e cristãs nunca tiveram interesse ou compromisso de libertar pessoas que sofrem nas igrejas com esse preconceito, com essa discriminação, e vocês sabem o quanto sofrimento, essa condenação, esse sentimento de que você é uma abominação, uma pessoa condenada por Deus, o quanto isso gerou de dor, de sofrimento, até de morte, de pessoas que tentavam mudar o seu desejo, a sua constituição natural e que não conseguiam e se sentiam algo que não conseguiam explicar. Então, eu diria que a discussão sobre o pecado original, para mim, ela tem uma profundidade muito, muito maior, porque a gente precisa entender que essa leitura de pecado original também tem uma herança interpretativa, não é? E que a gente precisa ter coragem vamos dizer assim, nos nossos contextos e novas realidades, reler essas coisas, porque as pessoas que construíram determinadas afirmações, sejam elas teológicas, doutrinárias, elas estavam limitadas por uma concepção que nós hoje não podemos mais nos desculpar atrás disso, porque nós temos outras informações, outros recursos de leitura, de exegese, de conhecimento histórico dos textos, das realidades por trás do texto, que não nos permite usar a Bíblia mais como uma arma que condena alguns corpos, que violentam profundamente alguns corpos, enquanto outros corpos, por exemplo, só rapidamente, Jesus não tem nenhuma palavra condenando a homossexualidade. Concordam? Eu concordo, que eu conheço da Bíblia. Não existe citação da Bíblia. Deixa eu dizer, então, como é que a religião trata a Bíblia meio que de acordo com a sua própria, vamos dizer assim, lista. Só uma consideração que eu... ética. Por exemplo, Jesus precisa ser lido o texto, mas ele chega a falar sobre o divórcio, que de alguma maneira ele radicaliza mais o divórcio do que o próprio Moisés, vamos dizer assim. No entanto, a igreja, por interesses, eu digo a igreja cristã, sobretudo a igreja protestante, consegue fazer uma releitura e ser mais flexível com o tema do divórcio, mas não abre sobre a questão
da homossexualidade essa mesma, vamos dizer assim, não flexibiliza do mesmo jeito, não contextualiza do mesmo jeito. Então, assim, há de que entender que a leitura da Bíblia é sempre um instrumento para afirmar uma, vamos dizer assim, uma conceituação muito mais ética que tem a ver com a história ou a doutrina de determinado grupo religioso. A Bíblia é um livro difícil, porque ela é multidiscursiva, ela tem várias afirmações até que se conflitam. Depende da, vamos dizer assim, a maneira, o espírito, não é? Por isso que eu gosto de uma afirmação do apóstolo Paulo, quando ele diz: a letra mata, o espírito traz vida, vivifica. Eu acho que o espírito que você lê a Bíblia faz toda a diferença se você quer construir um discurso de morte, de condenação, ou um discurso que liberte as pessoas também, não é? Ódia, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, a pergunta é uma tentativa de entender como foi todo esse processo e justamente a cabeça de quem trouxe a condenação, né, e excluiu a vossa denominação da comunhão para com a igreja. Você acha que talvez eles estivessem pensando da seguinte forma: olha, nós temos que voltar, né, ao dado revelado, ou seja, nós temos que fazer sempre menção ao passado e à tradição, ou seja, fazer teologia, nós temos avanços quando olhamos para trás, porque quem está atrás está mais próximo do dado revelado, que é o próprio Cristo, do que criar novidades em teologia. Porque, veja só, se a gente tem uma pequena novidade, daqui 100 mil anos nós teremos tantas novidades morais e teológicas que a gente já não sabe se Jesus Cristo foi Elvis Presley, entendeu? Então, essa pergunta que eu gostaria de fazer, será que... Eu acho que não foi bem uma pergunta, vou considerar uma provocação. Porque de fato, eu não estou inventando moda, a minha comunidade de fé não inventa moda. Questiono a sua afirmação de que quem está mais próximo da revelação é quem está mais atrás. Se fôssemos assim, eu, como mulher, estaria submetida à concepção dos pais da igreja, que criaram uma teologia misógina, que diz que a mulher é o caminho do mal. Então, assim, eu não concordo com essa sua afirmação que quem estava há 100 anos atrás estava mais próximo da revelação, por exemplo. Se isso fosse verdade, Jesus, quando teve que lidar com o ambiente religioso dele, que já tinha uma história há muito tempo, Deus tentando se revelar já desde o Antigo Testamento, como um Deus de amor, de graça. E mesmo com todas as manifestações dele, a religião judaica ia cada vez se tornando uma religião institucional rígida, longe do espírito da revelação de Deus. Foi preciso enviar Jesus. Aqueles que se consideravam perto da revelação estavam tão cegos com as suas certezas que não conseguiram enxergar em Jesus a revelação de Deus, do Pai. O mataram. O raciocínio que eu fiz... Eu absolutamente não concordo com essa sua afirmação. Na verdade, nos traria como sociedade a ter que voltar lá atrás para viver melhor do que vivemos hoje. Assim, eu não estou aqui representando o modismo teológico. Eu sou estudiosa, eu tenho doutorado em teologia, eu estudo ciências bíblicas, tanto quanto os homens que sempre fizeram teologia, e, no entanto, as questões que tocam a vida e o corpo e as situações vividas por alguns grupos nunca foram preocupação de alguns grupos da religião oficial, dos teólogos e teólogas e filósofos e filósofas. Então, assim, eu acredito que
A revelação, ela estava presente, mas ela não foi compreendida, e muitas vezes o olhar de uma época, os limites de uma época se tornam, vamos dizer assim, obstáculo. Tanto é que Jesus chega com algo que era a sua mensagem parecia, talvez ele fosse acusado dentro dessa sua afirmação de um modismo. Jesus trouxe um modismo muito estranho aos judeus da época, desconstruindo padrões, porque o sábado não podia curar ninguém no sábado. Ou seja, Jesus então foi um grande, vamos dizer assim, inovador, porque ele usou os termos, está escrito isso, eu, porém, vos digo outra coisa. Então, Jesus releu a sua tradição religiosa a partir do grito, do sofrimento das pessoas que ele foi convivendo, distante do templo. Então, assim, desculpa, mas eu acho que essa afirmação eu escuto sempre de religiosos conservadores, que olham para nós e dizem que a gente está inventando modismo teológico. E eu não aceito essa afirmação, nem aceito que quem estava há 100 anos atrás condenando uma mulher à fogueira, usando a Bíblia e o discurso religioso, estava próximo mais de Deus do que eu estou hoje, afirmando que a homossexualidade não é pecado. Odja, só um reparo. Na verdade, eu trouxe esse argumento, que é um argumento que diferencia, né, a postura católica, que sempre se volta para a tradição, para ler as Escrituras, de uma postura protestante, né, no qual despreza a tradição e zela pela leitura do indivíduo e a relação que ele tem com as Escrituras e com o dado revelado. Então, essa minha provocação em relação ao modismo era justamente para entender se os teólogos que condenaram, né, a tua comunidade, se eles estavam pensando a partir dessa lógica, acusando você e a sua comunidade de modismo, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. André, talvez, não, na verdade, nós não fomos julgados por um grupo exatamente de estudiosos e de teólogos. Até gostaria de que fosse isso. Talvez a gente está falando de processos institucionais. O que eu lhe digo é que, da forma como foi feito, nenhum documento teológico construído a partir, vamos dizer, como você disse, da teologia histórica, foi usado de maneira inteligente para contrapor a nossa decisão. Na verdade, nós somos julgados como comunidade por uma instituição que tem, claro, que preservar sua doutrina e que agiu, inclusive, de uma maneira muito, eu diria, pouco comum, porque normalmente isso se leva um processo, o nosso processo foi aligeirado, rápido, é como que um corte cirúrgico, e na verdade de fundo não tinha, até gostaria que tivesse a inteligência do argumento que você colocou. Não, a pressa é para que o exemplo dessa comunidade, vamos dizer, não contaminasse as outras igrejas que decidissem fazer a mesma pergunta. Então, eu posso lhe dizer, porque eu acompanhei todo o processo daquelas comunicações que a gente recebe da instituição, não havia exatamente um conteúdo que eu lhe diria que foi baseado num estudo profundo da teologia e que nos confrontou em A, B ou C. Existe toda uma declaração de doutrinas e que eu entendo a defesa da própria instituição, aquilo a que ela acredita, mas também cremos, e por isso que a nossa comunidade teve a ousadia histórica. Isso só nos permitiu porque somos um grupo batista, e os batistas, historicamente, é um grupo que defende a autonomia da igreja local, a liberdade da interpretação bíblica
pela comunidade de fé. Não existe um dogma, não existe uma lista de doutrinas que nos submeta a um, vamos dizer assim, a um estatuto doutrinário superior. Nós não somos, de fato, uma igreja episcopal, que ela é hierárquica, a Igreja Batista é congregacionalista, e isso nos permitiu, legitimamente, a fazer um processo que caminhou diferente da maioria da instituição. E, usando também as prerrogativas institucionais, as quais eles achavam cabíveis, nos preferiu ou decidiu nos excluir do rol. Mas eu lhe diria que não me senti julgada pela teologia, desculpe. Não me senti julgada, sentimos-nos julgados pela defesa da instituição enquanto uma instituição conservadora. Pastora, muito obrigado pela sua participação aqui, viu, no nosso programa. Eu gostei muito das posições da senhora, né? Espetacular que a senhora tenha força para enfrentar uma congregação desse porte, para se colocar, para se afirmar e para afirmar o direito das populações a uma religião, porque o batismo é a porta de entrada para a religião. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, a Igreja Católica excluindo divorciados, né, não permitindo a segunda união, essa coisa toda, e as igrejas protestantes demonizando o homossexualismo, e algumas delas, inclusive, pregando em práticas que não tem nada a ver com as práticas de Jesus na Bíblia. Né? Eu não estranho isso na Igreja Católica, porque a Igreja Católica é um dinossauro na Paulista. Para fazer um movimento, ela demora, assim, 1000 anos. Agora, a Igreja Batista, como a Roger muito bem colocou, não é uma igreja que tem uma quantidade, uma doutrina pré-estabelecida e etc. Então, essa, entre aspas, condenação me parece estranha vindo dos batistas. Bem, então muito obrigado, pastora.